Notícia boa, finalmente eu consegui terminar o livro. Durante muito tempo ele ficou com o nome de Meu Caderno de Ida para o Campo e agora no final, em função de algumas conversas com pessoas muito bacanas que contribuíram, a gente foi fazendo uma adaptação do nome e ficou Colapso e Êxodo Urbano, construindo vidas resilientes e autônomas no campo. A ideia é que quem lê esse livro tenha mais condições de ir para o campo e permanecer no campo. Em função dessa ideia, ele serve para as pessoas que já estão no campo, porque eu compartilho noções de planejamento, de gestão, da lógica do pensamento do nosso tempo em relação à questão do declínio energético. Compartilho também algumas histórias. Mas ele também serve para quem quer ir para o campo, para que essas pessoas possam desenhar um plano estratégico e fazer essa caminhada com mais segurança, gastando menos tempo, energia, dinheiro e se frustrando menos. A busca pelo campo, ela é comum de muitas pessoas hoje porque as cidades estão muito doentes e elas adoecem a gente. E a gente tem uma certa dissonância, a gente sabe que tem alguma coisa errada com as cidades, a gente sofre com, enfim, ciclo circadiano, muito barulho. O jeito que a natureza funciona nas cidades não funciona, né? Então os processos ecológicos são mutilados nas cidades e como nós somos parte integrante do mundo natural, nós sentimos todas essas violências. Então, querer ir para o campo é uma coisa que muita gente quer, mas a realidade é que muita gente tem um receio, tem medo, tem a dificuldade financeira, tem os riscos de investimentos, como se viabilizar, como mudar, como fazer uma transição que não seja só geográfica, mas seja também de renda, uma transição financeira, profissional. Então eu organizei esse livro, eu venho escrevendo ele há 2 anos. Eu não levei 2 anos para escrever o livro, mas o livro levou 2 anos para ficar pronto. Enfim, por vários percalços, várias mudanças. Mas o livro tem uma parte inicial que conta a história da minha família. Eu fui criado pelo meu avô materno e ele foi uma referência muito forte na minha vida. Então a primeira parte do livro, os 3 primeiros capítulos, falam muito sobre o período da minha primeira infância, mas com foco no que o meu avô fazia, porque ele teve um problema muito sério, ele foi caçado pela ditadura militar, sofreu perseguição e tal, e ele precisou mudar e ele já tinha quase 50 anos. Então a primeira parte do livro, ela conta a história do meu avô e da minha avó, perspectivas um pouco diferentes, a perspectiva do meu avô e todo o sofrimento da minha avó, uma família que eles, né, grande, com 7 filhos e tal. E a minha perspectiva de criança ali no meio, vendo tudo aquilo acontecer. Uma parte ilustrativa no sentido de mostrar para as pessoas que no passado várias outras famílias grandes com várias dificuldades conseguiram fazer essa relocalização para o campo. Uma segunda parte do livro eu falo mais especificamente sobre ferramentas, estrutura de gestão, como fazer uma gestão inclusive da propriedade rural com estruturas analógicas como um caderno, enfim, eu trabalho algumas questões nesse sentido. E explico muito detalhadamente num capítulo também a questão do declínio energético que a gente vive. Nós precisamos fazer essa relocalização para o campo entendendo que o campo é o lugar onde a gente tem mais capacidade de aproveitar o máximo possível o fluxo solar energético, a energia potencial da água por gravidade, várias outras questões, porque quanto menos a gente gastar com a energia da matriz fóssil, mais capacidade de trabalho a gente tem e mais resiliência a gente tem com relação ao mundo que está se desenhando, que é um mundo de disputa pela energia e as pessoas comuns vão ficar cada vez mais cerceadas do uso dessa energia. Isso aqui é uma impressão que a gente tem, algumas pessoas pegaram aqui o manuscrito inteiro para fazer revisão e tal, então tem todo um corpo editorial fazendo revisão, um livro colorido, ilustrado, com uma série de exercícios para você conseguir montar um caderno de gestão, um caderno de campo que funcione, para você conseguir fazer um plano estratégico analógico, depois eu explico o porquê do analógico, conseguir montar um contexto holístico para tomada de decisão e conseguir organizar as informações das propriedades e das regiões que você visita pensando na sua relocalização. Na terceira parte, então, vem ferramentas mais específicas
um inventário de todas as formas que a gente tem de capital, maneiras alternativas da gente criar autonomias maneiras alternativas da gente criar economias locais, trazer de volta a dádiva, o escambo, não como uma alternativa rudimentar, mas como uma possibilidade de construção de uma economia paralela. A gente vai ter que ser um pouco flex, nós vamos ter que funcionar sendo viável na economia vigente e criando uma estrutura de economia paralela para a gente funcionar combinando as coisas, né? Tem um capítulo inteiro sobre relocalização. Eu uso muito a Nicole Foss, que é uma referência internacional nessa questão das relocalizações, abordando limites de água, de solo, questões de relevo, pouca gente pensa nisso, né? Formato da propriedade, tentando fazer com que as pessoas errem o menos possível, o mínimo possível, nesse projeto de relocalização. E aí o último capítulo ele é organizado com a escala de permanência da linha-chave. Eu falo um pouquinho da agroecologia, falo um pouquinho dos sistemas florestais, mas com foco na necessidade da gente desenvolver habilidades de planejar as propriedades como um sistema integral. Apresento um pouquinho, falo um pouquinho da permacultura como uma das opções, mas esse capítulo é todo estruturado na escala de permanência da linha-chave, que é a abordagem que eu uso para trabalhar com planejamento rural. Então, um livro pensado nas pessoas que querem sair das cidades. Esse livro tem uma história antiga que, quando as pessoas falam assim, Eurico, você tem um trabalho muito interessante, mas você não atende as pessoas da cidade. Você não tem nada para falar para as pessoas da cidade. E eu sempre brinquei, assim, fazendo piada, mas eu realmente acredito nisso. Eu falei assim, olha, o que eu tenho para falar para as pessoas da cidade é saiam delas. E as pessoas, por várias questões culturais, de crenças, enfim, opções de vida, elas acham isso muito pesado, né? E, enfim, eu achei que cabia fazer um trabalho inicial que fosse buscar as pessoas na cidade, dar a mão para essas pessoas e fazer com que a caminhada delas para o campo fosse uma caminhada mais segura. Serve para as pessoas que estão no campo também, mas eu acabei invertendo, tenho alguns rascunhos, eu venho trabalhando há bastante tempo, então eu sempre achei que eu fosse escrever um livro primeiro sobre planejamento rural, mas fez sentido pelas críticas, pelos pedidos de ajuda das pessoas que estão nas cidades, fazer esse primeiro trabalho, então, criando o primeiro passo, que é sair dos centros urbanos, verticais e muito populosos. Eu tenho certeza que esse livro vai tornar a jornada de quem sai das cidades, seja para ir para uma cidade menor, para uma casa solta, seja para ir para uma pequena chácara ou para um sítio, para uma fazenda, vai tornar essa jornada mais prazerosa, mais segura, mais eficaz e vai ajudar quem lê a balizar os porquês dessa escolha. Morar no campo não é um objetivo, morar no campo é um predicativo. O sujeito mora no campo. A gente precisa saber qualificar essa vida. Morar como? Como que a gente quer desenvolver uma economia local? Com que tipo de sistemas de produção a gente quer trabalhar? Como que a gente gosta de trabalhar, se a gente vai trabalhar com sistemas de produção ou não. Tem pessoas que vão viver no campo e vão fazer outras coisas, né? Então a gente tem que qualificar essa vida no campo. E esse livro ajuda a gente a fazer isso. Descobrir as nossas vocações e casar as nossas vocações e aspirações com as aptidões do terreno, das regiões, dos biomas, enfim, que combinem com o contexto de cada um, que é individual e intransferível. Ficou então Colapso e Êxodo Urbano. Acho que um título mais apropriado para o tempo que a gente está vivendo, o risco de super El Niño, declínio energético, guerras, intervenções internacionais, a geopolítica é uma maluquice, né? Preços dos alimentos subindo. Vivemos uma loucura. A gente já vive o colapso. Algumas pessoas entendem ele como um colapso lento e contínuo, outras pessoas entendem ele como uma ruptura. Mas a realidade é que, no meu ver, a gente já vive um colapso, principalmente tratando de Brasil. E o êxodo urbano, ele se faz necessário. É uma das alternativas que a gente tem. E eu uso alternativa não por ser menos importante do que o que as pessoas, de um modo geral, vivem na sociedade. Mas alternativa no sentido de que muitas das coisas que a gente está vivendo não tem solução mais. Nós vamos ter que nos adaptar, inventar outras vidas, outras maneiras de viver, e elas podem ser muito mais abundantes em termos de tempo, de afetividade, de cultura, de intimidade com a natureza, mas elas com certeza serão menos
dependentes da matriz fóssil, porque ela está em declínio e não vai ter como continuar uma economia que precisa estar sempre crescendo e combinar isso com uma base energética que está sempre caindo. Então essa é a situação que a gente vive, por isso do colapso e por isso o nome êxodo urbano. O êxodo vai acontecer. A questão é se as pessoas vão se preparar para ele, vão fazer ele com planejamento, escolhendo as batalhas, as adaptações, ou se elas vão ser jogadas nele, porque o mundo está ficando cada vez mais louco, né? Então, colapso e êxodo urbano, construindo vidas resilientes e autônomas no campo. Faço um convite para que vocês leiam, os pedidos antecipados podem ser feitos ainda, vai ter um link aqui nesse vídeo para você fazer o seu pedido antecipado. E a gente já tem alguns lugares onde a gente vai fazer lançamento. Vamos fazer em Brasília, vamos fazer no interior de Campinas, nós vamos fazer em BH e interior de Minas, vamos fazer Santa Catarina, Gravatal, Florianópolis, vamos fazer aqui no Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, Porto Alegre. Enfim, quem tiver interesse, fica antenado aqui, a gente vai colocar depois as datas dos eventos direitinho para todo mundo poder participar. E quanto mais eu souber que as pessoas estão interessadas, mais a gente consegue organizar as impressões, que a gente está fazendo uma primeira tiragem relativamente conservadora, humilde, no sentido de que a gente não sabe muito bem como as pessoas vão receber esse livro, mas eu faço muita força para que ele chegue para um número cada vez maior de pessoas. Então pede o seu, você pode pedir mais de um, pode dar de presente, pode indicar, você pode organizar uma produção de lançamento na sua cidade. A gente está com a agenda já bem cheia daqui para o final do ano, mas a gente pode combinar isso. Quem tiver interesse, entre em contato pelo e-mail do site, euricoviana.com.br. Você encontra lá uma maneira de falar com a gente no formulário de contato e a gente pode falar sobre lançamentos e sobre pedidos. Você pode preencher o link que está aqui com o formulário, faz o seu pedido, a gente te envia por correio, ou se você quiser participar de um dos lançamentos, eu te entrego pessoalmente o livro. Por favor, divulguem, compartilhem, porque esse tipo de informação não roda muito bem com os algoritmos das redes sociais. Um trabalho com o nome de colapso e êxodo urbano com certeza vai na contramão da sociedade que ainda promete para as pessoas melhorias contínuas e uma vida urbana com cada vez mais comodidades. Isso não é possível mais, né? Então peço a ajuda de vocês, compartilhem, peçam o seu exemplar. Esse aqui é um exemplar para revisão editorial e ortográfica. Em breve a gente tem ele ilustrado com capa, colorido, à disposição de vocês. Muito obrigado.